Olá pessoal, professora Rose, mais uma aula de geografia, dando continuidade aí ao capítulo 5, os mapas e a linguagem cartográfica. Iremos trabalhar o sistema de representação gráfica. A necessidade de representar com fidelidade o espaço geográfico levou os cartógrafos a empregar regras visuais na elaboração de plantas, cartas e mapas, de modo que fossem inteligíveis para qualquer tipo de leitor de mapas. Essas regras buscam estabelecer relações de diferença, de quantidade, de ordem e movimento. Quanto às relações de diferenças, elas são usadas para representar tipos distintos de objetos e fenômenos, como tipos de produtos agrícolas, tipos de minérios, diferentes línguas e religiões ou vias de transporte. Relações de quantidade. As relações de quantidade representam dimensão ou proporção do fenômeno ou do objeto no espaço, como tamanho de cidades, tonelagem anual de determinado produto agrícola ou mineral, ou ainda áreas mais ou menos povoadas. As relações de ordem são empregadas para representar a hierarquia ou o nível de importância de determinado elemento ou fenômeno no espaço, como estradas principais e secundárias, cidades de maior ou menor influência econômica ou política e áreas de maior e menor altitude. E por último, as relações de movimento. As relações de movimento representam o sentido dos deslocamentos dos fenômenos no espaço geográfico, sua origem e seu destino, como no caso das migrações populacionais, do comércio de produtos agrícolas e industriais ou do deslocamento dos capitais de investimento entre os países. Bom, mas como essas relações são estabelecidas? Essas relações são estabelecidas por meio de regras visuais e são representadas nos mapas, basicamente com a utilização de três grandes grupos de símbolos: os pontos, as linhas e as áreas. Então, observe bem a imagem, vocês vão ver aqui vários símbolos representando elementos naturais ou elementos artificiais. Elementos da natureza, os elementos naturais, os elementos artificiais, os elementos criados pelo homem. O quadro não exemplifica a relação de movimento, pois ela é comumente representada por meio de setas, flechas e outros símbolos que indicam a trajetória do fenômeno ou do objeto no espaço geográfico. Ok? A partir do sistema de representação gráfica, nós vamos obter os chamados mapas temáticos. Tá? Os mapas temáticos são representações cartográficas que contêm informações temáticas em diferentes escalas: local, regional, nacional, mundial. Quando se fala em local, eu vou dar como exemplo a nossa cidade, São Luís. A nível regional, a região Nordeste. A nível nacional, o nosso país, o Brasil, e a mundial, o globo. E os temas representados podem estar relacionados aos seguintes aspectos geográficos: naturais, que engloba a hidrografia, que é o estudo dos rios, a geologia, que é o estudo da terra, o clima,
e vegetação. Quanto aos aspectos econômicos, os mapas temáticos eles podem ser agricultura, quando ele mostra o cultivo dos vegetais, a indústria, quando ele mostra que tipo de produto, de matéria-prima está sendo transformada naquela área de produção industrial, os recursos naturais, no caso o minério, a bauxita, o ouro, o próprio aço, ferro, né? E os fluxos comerciais, as trocas de mercadoria, o comércio que a gente chama de comércio internacional, a importação e a exportação. Importação e exportação. O aspecto demográfico. Para quem não lembra, o termo demográfico deriva de demografia, que é o estudo da população, o estudo do povo. Então, demográficos, aspecto demográfico quando se trata de migrações, distribuição da população, crescimento natural. E culturais, quando o mapa representa o quê? Línguas e religião. E o último aspecto geográfico é o aspecto histórico, né? No caso, as áreas coloniais e as frentes pioneiras e as Seis Marias. Mas o principal objetivo das representações cartográficas, no caso, os mapas temáticos, é comunicar um assunto ao leitor. Tá? Então, as representações cartográficas que contêm informações temáticas são chamadas de mapas temáticos. Então, como vocês podem observar, dois tipos de mapas temáticos aqui. O mapa físico, que mostra um aspecto da natureza. Então, quando a gente fala mapa físico, são os mapas de temáticas naturais. No caso aqui, ele mostra o relevo do Brasil, né? As áreas de altitudes, os planaltos, as planícies, as depressões. O segundo mapa, se vocês prestarem bem atenção na legenda, nós temos grãos, policultura, monocultura. A policultura é o cultivo de vários vegetais. A monocultura é o cultivo de um único vegetal, como é o caso da soja, a laranja. Geralmente a monocultura é trabalhada nas áreas de grandes latifúndios, né? Grandes propriedades rurais, e sempre produz para o mercado externo. Pastagens, que é a área de criação de animais, as áreas de floresta e o extrativismo, né? O extrativismo é quando a pessoa retira da natureza os elementos, pode ser o extrativismo mineral, vegetal ou animal. Então, aqui são mapas temáticos dos quais eu falei para vocês. No caso, aqui nós temos um mapa com aspecto natural e um mapa de aspecto econômico, que está mostrando a agricultura. Mais dois exemplos de mapas temáticos para a gente ficar bem, para ficar bem compreendido, né, o que são mapas temáticos. Então, aqui nós temos um de aspecto demográfico. Por que de aspecto demográfico? Porque ele fala da expectativa de vida ao nascer e a população idosa. Então, ele está mostrando aspectos da população. Tá? O segundo mapa é a divisão do Brasil em contornos, né? Mas como nós vamos evidenciar aqui, ele é um mapa histórico, porque aqui nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia o então território colônia dos portugueses, que hoje é Brasil, na área de Portugal, que é essa área que faz fronteira com o Oceano Atlântico, a área do leste, e a área oeste era a área dos espanhóis. Aqui esses dois mapas são mapas temáticos, que um mostra o quê? Aspectos demográficos, aspecto da população brasileira, e o segundo o aspecto histórico, áreas coloniais.
Bom, gente, então para se ter um melhor entendimento, uma melhor visão de um mapa, precisamos conhecer os elementos básicos de leitura de um mapa, certo? Então aqui eu destaquei o título. Qual é o título do mapa? Densidade demográfica, a escala, aqui ó, esse númerozinho bem aqui pequeno, que nós vamos ver mais na frente, que eu vou detalhar o que é a escala, a projeção, a orientação, né, que é a rosinha dos ventos. Aqui nós temos o sinal aqui para o norte, tá? Então tudo que vai nos orientar no mapa, que está para o norte, que está para o sul, que está a leste, o que está a oeste. E a legenda, tá? A legenda que vai mostrar, no caso aqui, é o número de habitantes por quilômetros quadrados. É um mapa temático, de aspecto demográfico, porque está mostrando a distribuição da população pelo espaço geográfico brasileiro. Então, mas vamos entender melhor o que são esses elementos. Vamos começar aqui, então, além da temática do mapa que nós vimos, que eu já expliquei, podemos identificar o título, no título e na legenda existente outros elementos fundamentais para o reconhecimento das informações apresentadas, como a escala gráfica ou numérica, a orientação, que é em geral indicada pela rosa dos ventos, como eu mostrei, e a fonte, que é o local de onde foram extraídas as informações do mapa. Então, a orientação, em todo o mapa deve haver um referencial de orientação. Na maioria das vezes, esse referencial é uma rosa dos ventos, que é um símbolo que apresenta os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E colaterais: noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, de acordo com as convenções cartográficas internacionais, na ausência da rosa dos ventos ou de outro apontamento gráfico da direção norte, a parte superior do mapa é norte geográfico da representação. A legenda, gente, a legenda. As linhas, as cores, os pontos, e os ícones, entre outras simbologias utilizadas em um mapa, devem estar indicados e organizados em um quadro, tá? Como vocês podem observar aí no mapa, em um quadro. A legenda, nela estão explicitadas e organizadas todas as variáveis visuais ou gráficas. A presença da legenda em um mapa é fundamental para o entendimento do fenômeno natural ou social representado. Tá? Por exemplo, esse mapa ele representa um fenômeno social. Então, na legenda nós temos cores. Então, quanto mais escura for a cor, maior. Então, as áreas com as cores mais escuras, nós vamos ter uma maior densidade demográfica, um maior número de pessoas por quilômetros quadrados. Nas áreas de cores médias, nós vamos ter um número de pessoas razoável, né? Densidade demográfica, a gente pode dizer que é uma densidade demográfica média. E as cores claras, nós vamos perceber que são as áreas que têm o menor número de habitantes por quilômetros quadrados. E a escala cartográfica. Bom, a escala cartográfica é uma relação matemática de proporção entre as dimensões reais de determinada área da superfície terrestre e as dimensões de sua representação em um mapa. Bom, para compreender melhor a escala cartográfica, vamos ver as duas maneiras de se expressar a escala cartográfica. Então, nós temos duas maneiras de
representação da escala cartográfica. Nós temos a escala numérica e temos a escala gráfica. A escala numérica, ela é indicada em plantas e mapas técnicos na forma de fração. Na forma de fração, aqui ó, como você tem aqui 1 para 100 mil ou 1 para de 1 para 100 mil ou 1 para 100 mil. Então aqui ó, ela expressa a redução da distância na superfície real e é representada por uma fração. Então, em 1 centímetro, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade, no território ou na área representada. Certo? Significa, ó, bem aqui, ó, portanto, significa que essa escala foi reduzida 100 mil vezes. A escala gráfica é representada por uma linha em forma de um gráfico, indicando a distância real com as distâncias no mapa. Exemplo. Então, prestem atenção. Aqui eu tenho uma escala gráfica que varia de 0 a 150 quilômetros. Entre o intervalo de 0 a 50, eu tenho 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na realidade. Então, aqui, ó, se eu tenho um intervalo de 1 centímetro entre 0 e 50, entre 0 e 100 eu tenho 2 centímetros. Então, 2 centímetros representado no mapa equivale a 100 quilômetros na realidade. Do intervalo de 100 a 150, eu tenho 3 centímetros. Então, se 3 centímetros no mapa, 3 centímetros no mapa, significa que eu tenho representado 150 quilômetros do real, tá? Então, ok? Então, aqui, ó, os mapas de escala numérica trazem como unidade, sim, isso é bom ficar bem claro, é que uma das coisas que diferencia a escala numérica da escala gráfica. A escala numérica, ela vem sempre representada em centímetros, e a escala gráfica sempre representada em quilômetros. Bom, gente, esse é o nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem anotado lá na nossa página lá no Classroom. As dúvidas nas atividades lá que a gente tem que fazer. Tem um local lá de comentário. Vocês podem colocar as dúvidas lá. Escrever as perguntas que vocês têm de dúvida, que aí a gente começa a bater um papo e tirar as dúvidas, ok? Beijos, até a próxima.